Bom dia, alunos! Tudo bom com vocês? Então acabou aí o nosso período de férias, um período de 2 a 3 semanas aí que vocês tiveram para descansar. E a gente vai voltar agora com mais aulas de Matemática 3, olha só que coisa boa. Hoje é dia 16/9 e a gente está começando a nossa segunda apostila. Confesso não entender a cabeça de quem montou pelo menos a parte de Matemática 3 dessas apostilas. Por quê? Porque faria muito mais sentido a gente ter aprendido as coisas dessa apostila, que é a apostila 2, antes de ter aprendido as coisas da apostila 1. Tanto que se você olhar a unidade 8, que é a que a gente vai trabalhar hoje aqui um pouco, tem uma parte dela que se chama Introdução à Geometria. Então a gente trabalhou com toda aquela parte geométrica antes de trabalhar a introdução dela, que no caso é o que vocês vão ver hoje. Então seria muito mais fácil ter trabalhado toda essa parte da apostila 2 antes da 1. Mas a gente já aprendeu aquilo, então agora vamos trabalhar aqui com a nossa apostila 2. Começando então pela unidade 8. Hoje eu não vou falar sobre ângulos, vocês vão ver, acho que é Introdução à Geometria Plana e Espacial e Ângulos. Hoje eu não vou trabalhar com ângulos, tudo bem? Só na próxima parte da apostila, que no caso é semana que vem. Planos, retas e pontos. Eu vou explicar primeiro o ponto, depois o que é um plano, depois o que é uma reta para vocês. Ponto. Ó, esse aqui ó, é um pontinho e o nome dele aqui ó, P. Esse aqui é o ponto P. Primeira coisa que vai lembrar de um ponto é que ele não tem dimensão. Então, por exemplo, isso aqui você abre lá um aplicativo no seu computador. Por exemplo, o GeoGebra, tudo bem? Aplicativo geométrico que trabalha com geometria. E esse quadro aqui é a tela do seu computador. E aqui tem um pontinho. Tudo bem? Aqui é um pontinho e ele ocupa esse pedaço da tela. E você dá zoom e você vai ver que o ponto não dá zoom. Ele ocupa sempre o mesmo espaço da tela. Por quê? Porque ele não tem dimensão, ele não tem tamanho. Por isso que ele não aumenta junto com a tela. Na verdade, era para você nem estar vendo ele ali, né? Já que ele não tem nenhuma dimensão. Porém, se você não vê ele, você não vai ter como fazer nada. Não vai ter como você trabalhar com ele, que é o que você tem como objetivo. Então, eles colocam ali só para representar graficamente, mas um ponto não tem dimensão. Então isso aqui é o ponto P, tudo bem? O ponto normalmente ele sempre vai ter um nome de alguma letra maiúscula, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, e assim vai. Esse aqui é o nosso plano alfa. É um plano, eu também não tenho muito o que falar para vocês. Aliás, um ponto, uma reta e um plano, eles não têm definição. Não é porque eu não sei explicar para vocês, não é em nada, nem que é de matemática avançada ou algo assim. Não, ponto, reta e plano não tem definição pra gente. É o que a gente fala quando eu falo para você o que é uma reta, o que é um plano, o que é um ponto, é o que vem à sua cabeça mais ou menos isso. A gente trabalha dessa forma, não tem uma definição formal do que é isso. A gente sabe exatamente o que é um ponto, uma reta, um plano, porém a gente não tem como colocar isso de uma forma palpável, tudo bem? Um plano aqui. O plano é um plano como vocês imaginam. Então, por exemplo, falar o plano desse quadro aqui, é o plano onde esse quadro está contido. Aliás, vai lembrar uma coisa. Se eu falo, por exemplo, esse quadro não tem como ser um plano, tudo bem? Mas eu falo, esse quadro aqui está contido num plano beta, tudo bem? O nome do nosso plano é beta. O que acontece? O que seria o plano beta? Ó, vou colocar aqui, plano beta. Seria como se a gente pegasse, né, onde a localização desse quadro e desse e aumentasse infinitamente as bordas dele, tanto laterais quanto de cima e de baixo aqui, ó. Seria como se a gente aumentasse infinitamente. Então, você quer dizer que um plano, ele também vai ser infinito? Exatamente. Também não, né? Não falei nada infinito até agora. Mas ele vai ser infinito, então ele cresce infinitamente para cima e infinitamente para os lados, tudo bem? Isso é um plano. Se vocês não entenderam essa parte, principalmente por não ter uma definição, fale comigo, eu vou tentar falar alguma coisa para vocês, não garanto que eu vou conseguir, né? Porque sem uma definição formal é difícil, porém eu vou tentar te ajudar. O que determina uma reta? São dois pontos. Então, ó, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Vai existir uma reta que passe por esses dois pontos. Lembrando que na geometria, como a gente vai aprender agora aqui, não vai existir mais de uma reta passando por esses dois pontos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, passa uma reta aqui e existe outra reta que passa por esses dois pontos e não é a mesma que a gente já tem. Não existe isso, tudo bem? Dois ou mais pontos só determinam uma única reta. E vai ter diferença, aliás. Quando eu falo ponto, é um ponto. Quando eu falo um plano, é um plano. Quando eu falo uma reta, tem como ser só uma reta. Porém, tem como ser uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta, que são três coisas diferentes. O que é uma reta?
Uma reta é isso aqui que eu acabei de mostrar e ela vai crescer infinitamente para os dois lados. Então a reta ela cresce eu não representei aqui, né? Mas ela cresce infinitamente para lá e infinitamente para cá, tudo bem? A reta é infinita nas suas duas pontas, vamos assim dizer. E daí a gente representa assim, ó, reta AB. Eu coloquei aqui, ó, duas setinhas em cima, a gente coloca duas setinhas em cima, né, uma para cada lado, para mostrar que é infinito, que vai sempre estar crescendo. Tem a semirreta AB. O que é uma semirreta? Em um dos pontos, ela não cresce infinitamente. Então, ó, ela se inicia no ponto A, ela passa pelo ponto B e vai infinitamente para lá. Mas infinitamente para cá, ela não vai. Então, ó, vocês estão vendo que até aqui na representação, semirreta AB é só uma setinha que a seta só aponta para onde tem aqui a letra B. Para onde tem a letra A, não, porque para cá não vai mais crescer. E tem o segmento de reta. Segmento de reta é você pegar um pedaço de reta. Então, segmento de reta AB é que vai de A até B. Vocês estão vendo que não tem nenhuma setinha aqui. Não cresce infinitamente para nenhum dos lados. O segmento de reta, ele termina em cada um desses pontos aqui. Tudo bem? Gente, falando agora, assim, algo que talvez assuste, entre aspas, vocês, porém nada disso existe. Como assim nada disso existe, professor? Não existe uma reta, que ela é infinita para os lados, não existe um plano, porque ele é infinito para em cada uma de suas dimensões. Não existe assim no nosso mundo real e tal, mas na matemática existe. A gente representa isso graficamente, né? Não tem como a gente representar certinho um plano, porque não tem como fazer algo infinito. Porém, eles vão sim existir, a gente vai conseguir trabalhar com isso. Mas no mundo real, assim, pegar uma reta, pegar um plano, pegar uma semi-reta, pegar um ponto, a gente não consegue pegar isso na vida real. É basicamente a matemática inteira, a gente não consegue pegar, no caso, né? Mas só tô falando isso para vocês não tentarem trazer isso para a realidade, às vezes fica difícil. A gente vai conseguir representar e tal, mas na vida real isso não existe, certo? Falando assim, é bem grosso modo. E agora eu vou tratar, eu acho que são as posições relativas entre cada uma dessas coisas. Gente, começando então a falar entre as posições relativas, eu vou começar falando posição relativa entre duas retas, por exemplo, tudo bem? Duas ou mais, no caso, né? Não é o único tipo esse daqui, eu coloquei só os concorrentes, porque não cabe no quadro colocar todos agora. Porém, eu vou começar com duas retas concorrentes. O que é isso? Quando duas retas possuem um único ponto em comum. Falando a grosso modo, quando elas se cruzam. Quando elas não são a mesma reta e elas se cruzam em algum lugar, em algum ponto só. Igual aqui ele se cruza. Aliás, nem marquei para vocês o ponto, né? Aqui se cruzam nesse ponto aqui. E aqui elas se cruzam neste ponto aqui, tudo bem? Para duas retas serem concorrentes, elas precisam ser coplanares. O que é coplanar? Coplanar, elas pertencerem as duas a um mesmo plano em comum. Não importa qual seja o plano, mas pelo menos em algum plano, elas precisam as duas estar contidas nele. Como assim estar contida no plano? Por exemplo, esse quadro aqui ele é um plano, certo? Então a gente amplia ele lateralmente, para cima e para baixo infinitamente. Então ele sempre está crescendo aqui e sempre está crescendo aqui para os lados. Essas duas retas aqui, ó, vocês estão vendo que as duas vão estar contidas nesse plano? Mesmo se a gente crescer infinitamente elas para os lados, e essa aqui também, ó, para cima e para baixo, elas sempre vão estar contidas, sempre todos os pedaços dela, todos os pontos que tiverem nessa reta vão estar dentro desse plano. Então, as duas retas pertencem a esse plano aqui. Isso vai implicar que elas são coplanares, certo? Então, ó, concorrentes se cruzam, e tem um caso especial, que é quando elas se cruzam e formam algum ângulo de 90 graus aqui, ó. Nesse plano elas formam um ângulo de 90 graus, certinho. Não importa se é assim ou se é igual. Aqui são duas retas, certo? Não importa se é assim, não importa se é assim, não importa se é de qualquer jeito. Não importa se é desse jeito aqui, que vocês nem conseguem ver, na verdade, aqui o ângulo de 90 graus que está sendo formado. Porém, se tiver algum ângulo de 90 graus entre elas, então elas são perpendiculares, tudo bem? Perpendiculares. Então, ó, falei um monte de nome aqui para vocês. O que são, então? Concorrentes, quando elas se cruzam. Perpendiculares, quando elas são concorrentes, não deixa de ser concorrentes, quando elas são concorrentes, porém tem um ângulo de 90 graus. E coplanares, as duas pertencem ao mesmo ponto. Gente, então além do que eu falei antes, que são as concorrentes, a gente pode ter outras duas posições relativas entre duas ou mais retas, tudo bem? São paralelas e reversas, certo? Ortogonais e coincidentes são casos específicos de paralelas e reversas, assim como perpendicular é um caso específico de coincidentes, tudo bem? Então, se a gente for
agrupar assim em 3 grandes grupos, seriam coincidentes, paralelas e reversas, certo? Então, ó, as paralelas primeiro. Paralela é aquilo que a gente já sabe mais ou menos, que a gente aprende desde mais novo, que é o quê? Elas nunca vão se cruzar, elas vão andar sempre lado a lado certinho aqui. Eu vou colocar, por exemplo, essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S, tudo bem? Então a gente representa assim, quando a gente quer falar que duas retas são paralelas e não são a mesma. Por quê? Porque pode ser delas serem coincidentes. Aqui tem duas retas. São duas retas que estão exatamente no mesmo lugar, ou seja, elas são a mesma reta. Então, por exemplo, se aqui a reta S é assim e a reta S também é assim, então elas são a mesma reta, que a gente chama de reta coincidente, e acaba que elas são paralelas, certo? Porque elas não se cruzam em apenas um ponto, mas também não deixam de se cruzar, então elas são a mesma. Então, retas paralelas que têm exatamente a mesma direção aqui, certo? E as retas reversas. Retas que são reversas, né, entre si. O que vai acontecer quando elas não são coplanares? Vale lembrar, toda reta paralela é coplanar. Tem algum plano que as duas pertencem a esse mesmo plano. Reversas não são coplanares. Por exemplo, o que seria uma reta reversa? Aqui eu tenho uma reta, essa caneta é uma reta, e essa régua é outra. E elas passam aqui, ó. Não tem nenhum... Se a gente girar, olhar para qualquer lugar, não tem nenhum plano que as duas pertençam totalmente a esse plano. Porque essa reta aqui, por exemplo, ela pertence a todos os planos que estiverem nessa direção aqui, vamos dizer assim. E essa aqui vai pertencer a todos os planos que estão nessa direção aqui. Porém, não tem nenhum ponto em comum, não tem nenhum plano em comum que as duas estejam pertencendo a ele. Pode ser que, igual, esse aqui é o plano dessa reta aqui, que eu não vou nem dar o nome, dessa reta da régua. E ela passa assim, ó, passa em um ponto só, a outra reta. Ela passa por esse plano em um ponto só. Isso quer dizer que elas são coplanares? Não, porque ela tem que estar inteira nesse ponto. Todos os pontos dela têm que estar dentro desse plano, tudo bem? Então, ó, retas reversas são retas que são reversas. Vamos falar assim, não se cruzam em nenhum lugar e não andam lado a lado, não dividem nenhum plano. Elas simplesmente são duas retas que não tem nada em comum, assim, vamos dizer. E podem acontecer delas serem ortogonais. O que é ortogonais? Falando a muito grosso modo, é tipo a gente pegar duas retas perpendiculares e afastar. Como assim? Elas têm que... Aqui, ó, igual, esse aqui é o plano dessa reta, né? E esse aqui, ó, essa reta vem e faz exatamente um ângulo de 90 graus com o plano. Então seria como, por exemplo, aqui são duas retas perpendiculares, estão se cruzando. Seria como se a gente fizesse assim. Afastasse só um pouquinho, sabe? Não fazer com que elas se cruzassem, mas continuar mais ou menos a mesma coisa. Continuar formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus entre as duas. Certo? Então isso são duas retas ortogonais. São retas reversas, não deixam de ser reversas, porém elas têm um ângulo específico aqui, ó, de 90 graus entre o plano de uma e a outra reta. Certo? Gente, se vocês não entenderem cada um desses tipos, ou algum desses tipos, ou alguma dessas variações de reta, falem comigo entre essas posições ou algo assim. Falem comigo que eu vou saber explicar melhor. Tudo bem? Eu estou explicando tudo bem rapidinho aqui. Paralelas, que daí tem as coincidentes dentro, que tem a reversa, que daí tem os ortogonais dentro das reversas, e daí tinha lá as concorrentes, que tinha as perpendiculares dentro delas. Então, se você não entendeu, se você se perdeu em alguma dessas partes, pode falar comigo, certo? Só lembrando isso aqui, ó, vale para quando elas são paralelas e são afastadas. Se elas são coincidentes, a gente não pode representar dessa forma. Eu não sei se eu já falei isso. Mas essas são as posições relativas, então, entre retas.